Olá a todos, meu nome é Patrícia Peixoto, eu sou aluna do curso de Letras da Unirio, estou sendo orientada pela professora Maria José Cardoso Lemos na pesquisa Vida e Obra na Prosa Poética de Pagô. Nosso trabalho começou mais recentemente, então o que iremos apresentar agora são elaborações iniciais da pesquisa. Contextualização do tema e objetivos. Patrícia Heder Galvão foi jornalista, escritora, poeta, desenhista e ativista política. Nasceu em 1910 e faleceu em 1962. A presente pesquisa visa estudar a sua obra. Patrícia é mais conhecida como Pagô. Apesar de não ter participado da Semana de Arte Moderna de 22, se insere no movimento antropofágico com sua participação na Revista de Antropofagia, em 1929, junto a grandes nomes do nosso modernismo, como Oswald de Andrade, Raul Bopp, Tarsila do Amaral, entre outros. Nessa pesquisa, pretendemos articular vida e obra dessa escritora, além de repensar o cânone da nossa literatura modernista e a presença feminina nele. Já que nas artes plásticas nós temos Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, nas letras a presença feminina é quase inexistente. E é onde Patrícia Galvão tem relevância. Pagô foi militante do Partido Comunista Brasileiro e foi esposa de Oswald de Andrade. Ela vai publicar Parque Industrial, seu livro, em 1933, com o pseudônimo de Mara Lobo, no mesmo ano em que Oswald publica Serafim Ponte Grande. Nos interessa aí a contaminação estética e política que podemos encontrar em ambos os trabalhos desses escritores. Pagô se vale da estética modernista para escrever seus livros, em destaque Parque Industrial. Nos interessa analisar sua escrita com essas experimentações modernistas e situar a Patrícia Galvão no contexto histórico, explorar a relação da sua obra com sua vida de militante política e de ativista feminista, investigando os atravessamentos entre arte e vida que estão presentes no livro Parque Industrial, que é o objeto desse estudo. Metodologia. A metodologia consiste basicamente no reconhecimento orientado da bibliografia, além da pesquisa complementar de bibliografia. Também fazer leituras, fichamentos e análises dos escritos de Patrícia Galvão são necessários, leituras sobre sua vida e militância dentro de um contexto histórico, leitura também de bibliografia crítica. É importante a reflexão crítica sobre a adequação entre os pressupostos teóricos que pretendemos analisar e a obra de Patrícia Galvão, selecionados por essa pesquisa. Resultados. A Patrícia Galvão era articuladora de um feminismo inovador, no sentido que ela se afasta das duas principais vertentes do feminismo da sua época, que eram as sufragistas, liberais no posicionamento político, e as anarquistas. Pagô questionava a luta feminista sem consciência de classe, sem o debate classista. E, sobretudo, criticava as feministas burguesas. Porque, para ela, era necessário, antes de tudo, pensar a organização para a Revolução Socialista, para melhorar a sociedade na sua estrutura. Em Parque Industrial, as protagonistas são mulheres proletárias, moradoras do bairro do Brás, onde ficavam os grandes cortiços que abrigavam a classe mais pobre. A Pagô descreve e denuncia, por meio de diálogos muito dramáticos, a rotina dessas mulheres que ocupavam tanto moradia quanto postos de trabalho subhumanos. Ela escolhe apresentar o universo da classe trabalhadora na São Paulo dos anos 30, pelo recorte da vivência feminina nesses ambientes, ilustrando com muitos detalhes as violências inúmeras sofridas e as condições de indignidade em que essas mulheres viviam. E aí, dessa forma, a Pagô trata, no seu livro, de temas feministas em várias modalidades,
a crítica ao feminismo burguês, a liberdade sexual, a violência física, a prostituição, o aborto, o estupro, o assédio sexual dos patrões nos ambientes de trabalho, a ausência de lei que assegurasse resguardo no pós-parto, e entre outros temas. As personagens Otávia e Rosinha Lituana representam o feminismo classista operário, participam do movimento sindicalista, e aí são, portanto, na concepção da autora, o lado louvável da luta feminista. A Pagu estava no auge da sua militância no PCB, quando ela escreve o livro, e nele fica muito claro a crença dela nas organizações comunistas. Em um diálogo, a personagem Otávia tenta abrir os olhos de Corina, que é uma companheira que não tem engajamento na luta do proletariado e que acredita ter um relacionamento amoroso com um burguês. Então ela vai dizer: Corina, você não percebe quem é o Arnaldo? Ele não passa de um horrível burguês. Logo se saciará de você. Ele não terá a coragem de procurar uma esposa fora de sua classe. O que ele faz é só seduzir as pequenas como você que desconhecem o abismo que nos separa dele. Bom, o romance tem um claro tom ideológico e uma pretensão panfletarista em favor da luta operária e do movimento comunista. A personagem Otávia, que é uma operária, incita suas amigas e demais camaradas o tempo todo. São discursos que parecem ter hora marcada para aparecer a cada capítulo do livro, o que deixa os personagens com uma função clara de condutores desses discursos, sem maiores elaborações nas suas particularidades. A Pagu escreve o livro aos 21 anos, né? E ela tem intenções revolucionárias com ele, através dele. Como no destaque ela mesma diz: minha vida era minha via política. Pensei em escrever um livro revolucionário. Assim nasceu a ideia de parque industrial. Ninguém havia feito literatura desse gênero. Provavelmente por influência da escrita modernista de Oswald de Andrade, Pagu assume uma estética fragmentada, de cortes secos, nos planos de velocidade cinematográfica, o que faz a leitura se assemelhar à de um roteiro. O tom ideológico e o uso desses recursos inovadores configuram escolhas que a autora assume ao deixar a parque industrial como sua contribuição para aqueles movimentos aos quais ela era tão fiel, incluindo o das artes de vanguarda e o próprio modernismo mesmo. A linguagem usada na obra é múltipla, o português é infiltrado por vocábulos italianos, por exemplo, pela presença dos operários imigrantes no livro, além de uma variação mais popular da linguagem, servindo ali a um propósito de representatividade do proletariado. Em alguns momentos, a autora utiliza, inclusive, palavras de baixo calão, mas que são aquelas que parecem viabilizar a expressão mais realista das cenas que ela pretende ilustrar para o leitor. Em uma dessas cenas mais trágicas do livro, a Corina, após parir um filho morto, cujo pai era aquele burguês, e graças às doenças venéreas que contraiu se prostituindo, que essa tragédia acontece, ela tenta sair desse lugar de tamanha invisibilidade, maior invisibilidade para a mulher pobre, que é a prostituição, mas ela não consegue nenhum trabalho. E ela se encontra ali, então, imersa na lama de uma sociedade que parece sempre punir a mulher pobre desproporcionalmente. Ela volta, então, a se prostituir porque ela sente fome, para ela poder se alimentar, conseguir se alimentar. À noite encontra outra vez o estômago esfomeado de Corina. Aborda triste o homem da Avenida Rangel Pestana. Para ela só há uma crise, a crise dos sexos que invade todo o bairro operário. Conclusões. Parque Industrial expõe o modus operandi não só da classe operária, mas também o caráter da burguesia paulista e a exploração que exerce sobre as classes operárias. A Pagu propõe uma certa imersão ao leitor da sua época
e pretende despertar consciências com isso. Como sinaliza o filho dela, Geraldo Galvão Ferraz, na edição de 1981, são aspas dele. É o depoimento de alguém que estava por dentro da hipocrisia e da riqueza irresponsável dos estágios iniciais da industrialização em São Paulo, através dos círculos modernistas dos quais ela participava. Então aí está uma foto, né, da Pagu, nesse círculo modernista no qual ela estava inserida, e ali na companhia de Anita Malfatti, a Oswald de Andrade lá atrás, a Tarsila do Amaral ali na frente, em destaque. É através desse círculo que ela transitava e conhecia muito bem a burguesia paulista da época. E a partir daí é que ela começa a fazer suas críticas. E é com esse caráter crítico e idealista da sua escrita que a Patrícia Galvão demarca um posicionamento como denunciante e também como porta-voz das humilhações e vulnerabilidades aos quais estavam expostos os trabalhadores, mas principalmente as trabalhadoras da sociedade paulista.